como os protestantes protestam. E aí eu gostaria de iniciar fazendo um destaque aqui que eu achei Sim, maravilhoso por parte do Padre Júlio. Ele diz, ele é uma afirmação categórica e eu concordo com ele. O protestantismo é um verdadeiro parasita religioso que só pode viver nas costas do catolicismo, procurando chupar-lhe a fé como os parasitas, animais ou vegetais, que vivem do sangue ou do suco de outro. Tirai das costas do animal tal parasita bicho e está morto. Arrancai outro parasita da casca do vegetal e morto estará também. Assim o protestantismo. Se o catolicismo pudesse morrer, o que é impossível, principalmente por conta da promessa de Cristo, né? No dia e na mesma hora estaria morto é verdade. o protestantismo. Eu E isso a concordo. gente vê, Eu concordo. isso a gente vê Não nos é? próprios É, folhetos, né? Que eles sim. distribuem, né? Os folhetos sempre são uma instigação de falando assim, ó, é oração de morto, é o purgatório, isso quer dizer, sempre, né? Cutucando o católico para que ele crie, para criar ali nele a insegurança, certo? Que aí é que eles captam, né, essas pessoas para suas seitas. Quando o católico é um católico incauto, né, um católico que não conhece a verdade, que tem uma formação muito rudimentar, que infelizmente hoje é a realidade de grande maioria. Sim, E ele diz aqui: a Igreja Católica teria direito de protestar. Ela não protesta, mas sim, veja que maravilha, veja que descrição, né? Amorosa que ele tem da nossa mãe igreja. A Igreja Católica teria direito de protestar, mas ela não protesta, mas sim mostra a verdade, prova esta verdade e pela verdade dissipa o erro. Eu achei, sabe, assim, essa afirmação do Padre Júlio maravilhosa acerca da nossa igreja, né? Ela poderia protestar, mas ela não protesta, ela não vive de revoluções, não é? Ela não tem a mentalidade revolucionária. Não é? Na verdade, ela já é a depositária da eu verdade. ouvi uma vez alguém, acho que até como eu já comentei com você, né, alguém me falar assim, numa dessas discussões de debates que a gente tem por aí, alguém me disse, não, mas o primeiro, a Igreja Católica, ela nasceu sim de um protesto contra os judeus, né? Aí eu falei pro camarada Rapaz, assim, realmente é uma rapaz, das coisas mais tem uma coisa muito boa, tem uma coisa mais boa e uma coisa loucas que ruim eu já ouvi na que minha você está vida. falando. A primeira é que você está reconhecendo que a Igreja Católica tem origem apostólica. Parabéns para você por isso, né? Porque se você está dizendo que ela nasceu do protesto contra os judeus, você está reconhecendo isso. Ótimo. Mas tem um grande erro aí, porque o cristianismo não nasceu de um protesto contra o judaísmo. Não tem nada a ver com isso, né? A pregação dos apóstolos é dizendo que não era dizendo que estava errado, não sei o que, era dizendo que aquelas promessas que foram feitas pelos profetas do Messias estavam se cumprindo ali, naquele tempo, né? Que todas elas se cumpriam no Cristo vivo. E a própria pregação, e o próprio ministério público de nosso Senhor Jesus Cristo começou assim, quando ele lê a carta do profeta Isaías na sinagoga, né? E ele fala: hoje isso se cumpriu, né? Os cegos ouvem, os coxos andam, certo? Ou os cegos ouvem, foi ótimo, hein? Os cegos veem, né? Os surdos ouvem, os coxos andam. Quer dizer, e ele fala, hoje se cumpriu essa profecia de Isaías. Então, quando os apóstolos começaram a pregar, eles queriam mostrar que aquelas promessas, o tempo do cumprimento das promessas, já estava presente. Né? Que o Cristo veio, o Cristo nasceu, certo? Os cristãos nunca protestaram contra os deuses. Não, Moisés é não sei o que, é um safado, que é nada, nunca teve nada disso. É ridículo uma colocação como essa, né? Então a igreja ela sempre teve uma posição positiva, né? E o Padre Júlio fala aqui, né? A primeira obra de uma religião que uma religião deve fazer é provar a sua autenticidade, a autoridade e legitimidade do seu ensino, em Isso. outros termos, é provar os seus dogmas, certo? Que é o que os apóstolos sempre fizeram na sua pregação.
Não? Isso. Veja que maravilha aqui também no parágrafo que ele diz assim, ó, a Igreja Católica é uma instituição modelar, harmoniosa e divina. O protestantismo é a anarquia, a desordem, a revolta que procura aviltar esta instituição. Rapaz, para mim não existe contraponto mais verdadeiro, não é? Mais transparente do que esse, porque é exatamente isso, é anarquia, desobediência, né, total do homem, sob a autoridade da igreja, né? É tirar essa autoridade da Santa Igreja instituída por nosso Senhor Jesus Cristo para colocar sobre si mesmo, não é? Então, eu sou o homem, eu decido o que é a verdade, eu decido o que é a fé, eu decido em que acreditar, eu decido o que é a moral, tá certo? E não a igreja, eu não preciso da igreja. Então, essa anarquia mesmo, é a desordem, é a revolta. E a mentalidade revolucionária é isso mesmo, né? É trazer todo tipo de desordem, né? Todo tipo de caos. Veja aí o caos provocado pelo protestantismo na Europa. Dividiu a cristandade, né? Quanta perdição, quantas guerras não vieram após a Revolução Protestante. E hoje, né, onde essas denominações ganharam terreno, o que tem hoje? O ateísmo. Não, o liberalismo teológico começa por onde? Pelos protestantes, não é? Você vê, tem Rudolf Bultmann mesmo, querendo trazer uma mensagem dos evangelhos para o homem moderno, o homem do século XX. Tem toda uma interpretação onde tirava os milagres, onde tirava o mistério, onde tirava a mística, sobrou o quê? A letra morta, né? Então, o resultado, igrejas que viraram museus, viraram restaurantes, viraram cafeterias, discotecas e uma infinidade de outras coisas, até mesquitas, né? Até Se tornaram na Europa. A Europa hoje é uma igreja, um continente chamado pós-cristãos. Inclusive, o próprio Papa Bento XVI, na ocasião, disse que tinha um desafio de evangelizar, né, a Europa. Evangelizar a Europa. Pois é, veja. Quer dizer, o berço da civilização cristã, que foi criada, foi fundada, foi gestada, foi gerada, não é, pela Santa Igreja Católica. O protestantismo veio e destruiu. Só me lembro as palavras de Jesus Cristo. O diabo vem para matar, roubar e destruir. Foi o que o protestantismo fez. Ele matou, ele roubou e ele destruiu. Não é? O pessoal tem uma visão muito romântica, né, do protestantismo. Pois é. Mas pouca gente sabe que o protestantismo ele só avançou como avançou porque os reis queriam tomar as terras da igreja, e foi isso que fizeram, né? Eles viram ali uma oportunidade de se libertar, né, do jugo da igreja. Então, muitos mosteiros, várias terras da igreja foram tomadas com o movimento protestante, né? O protestantismo não foi um movimento do povo, certo? Dizendo, agora sim, vamos, a igreja está errada. Não foi. Foi um movimento teológico-político. Isso. Principalmente, certo? De realmente destruição, um tsunami. Hilaire Belloc, naquela sua obra ali, O que foi a Reforma, ele fala que foi um tsunami. Exato. Né? Porque o que o tsunami faz? Onde ele passa, ele vai rasgando tudo, destruindo, arrasando, né? E o que sobrou, né? Então é isso, o protestantismo é isso, ele não constrói nada. O protestantismo, se vocês olharem, eles nunca construíram nada. O que eles têm, pouco que eles têm, que as denominações ainda têm, são escombros da fé católica. Pois é. Essa é a verdade. A verdade é. E ele diz uma coisa aqui que eu também gostei muito, quando ele faz essa afirmação: a Igreja Católica é a ponte que liga a terra ao céu. Qual é outra instituição? Me diz aí, professor. Você conhece alguma coisa que ligue a terra ao céu? Eu só conheço a Santa Igreja Católica. E onde os homens devem estar? Claro, não é? Para da terra subirem ao céu. O protestantismo é um abismo horrendo que passa por baixo da ponte,
onde se precipitam aqueles que desprezam a ponte. Não é? Quer dizer, rapaz, a gente precisa, os protestantes precisam, eu estou dizendo assim, com muito carinho, com muito respeito, não é? Porque eu tenho grandes amigos, tenho pessoas que eu considero muito, mas se parar, refletir, estudar, pedir a Deus com sinceridade, qual é a verdadeira casa do Pai, inevitavelmente, eu tenho certeza que Deus vai mostrar para ele que ele tem que retornar à Igreja Católica. Meu irmão, volta à Igreja Católica. Ela realmente é essa ponte que liga a terra ao céu. Quer Eu gosto dizer, de dizer, Ranieri, que a igreja é a embaixada do céu. pois é a embaixada do céu. É a Perfeito. embaixada do céu. Né? É a barquinha de São Pedro, né? E aqui também, Padre Júlio fala o seguinte: a igreja é o reino de Deus, né? Reino triunfante no céu, reino padecente no purgatório, reino militante na terra. O protestantismo, estando fora deste tríplice reino, é necessariamente o único reino aí não incluso. O reino de Satanás, olha aí. Pois é. O inferno. Isso, pois é. Né? Tá, gente? Paz, e agora o capítulo 5, quer já entrar no capítulo 5, tem mais alguma coisa, professor? O capítulo 4 aqui, É porque isso a gente tem aí, que deixar vamos lá. também alguma coisa para o povo aí ver, a gente está apenas instigando, Isso, né? Tá? isso. Vamos lá pro quinto. Então, o capítulo 5 aqui, o que que ele muito bom esse capítulo 5, fala sobre a contradição dos protestantes protestando, não é? Quer dizer, e aí ele vem que começa a levantar os princípios, né? Primeiro os dois principais princípios aqui do protestantismo, que é a sola fide, né? Sim. E o livre exame. Então, a Bíblia, só a Bíblia é o grito dos filhos de Lutero. Aí pergunta o padre Júlio: tudo bem, ok. Agora, onde está essa passagem só a Bíblia? Porque até hoje eu não encontrei, nem encontrarei jamais, porque lá na Bíblia, obviamente, não figura. Perfeito, não é? Quando a gente está na igreja, a gente ouve muito isso, né? Só a Bíblia, a autoridade é só a Bíblia, não é? Parece que a Bíblia caiu prontinha, né? Isso, Do céu, com capa, com zíper e tudo, né? pois é. E não foi isso, né? Quer dizer, Ah, a Sagrada Escritura, ela nasceu do seio da igreja, né? A Bíblia é filha da igreja. O Carlos Ramalhete, quando me falou isso, quando eu ainda era protestante, rapaz, aquilo bateu como um soco na minha cara, porque como assim a Bíblia é filha da igreja, né? pois é. Mas é, Ah, porque Jesus fundou a igreja. A ah, Bíblia não existia, né? isso, Nem o Antigo Testamento existia, certo? pois é. Existiam alguns livros, existiam os livros do Antigo Testamento, né? Algumas partes do cânon do Antigo Testamento estavam fechadas, mas não existia uma Bíblia cristã, não existia uma Bíblia, isso não existia. A Bíblia é filha da igreja, né? A igreja escreveu livros da Bíblia, Aí escreveu o vai, Novo Testamento, né? Escreveu as cartas apostólicas, né? Todas, e discerniu isso daí até o século IV. Existia um grande debate sobre isso, né? Tem um livro muito bom, viu, Ranieri, que fala disso aí sim. tudo, viu? Qual é? É o cânon bíblico. O Já leu? cano bíblico, exatamente, esse eu conheço. Esse aí. Então, nessa minha obra, o cânon bíblico, eu conto isso aí tudinho pra vocês, tá? É um Rapaz, livrinho bem acessível, né? muito. Baratinho e, assim, tá tudo lá. A gente encontra um E professor, ele lá naquela Clube dos Autores, né? Na editora lá, Clube dos Autores, não é isso? o cânon bíblico não. O cânon Ah, bíblico vai estar lá na Condeus, na Eclesiai, em outras sim. livrarias. Ah, No ótimo, Clube dos perfeito. Autores não. E outra coisa interessante do Só a Bíblia é porque o Só a Bíblia, ela parte do princípio de uma suficiência da Escritura, né? Que existe uma diferença entre a suficiência material da Escritura e a suficiência formal, né? É. O que é a suficiência material, né? Porque tudo que está ali na Sagrada Escritura é verdade, né? E toda a verdade está ali, ok. Mas você consegue demonstrar toda a verdade, toda a revelação só com a Escritura? Não. Ela não é, ela é materialmente
suficiente, mas ela não é formalmente suficiente, né? Tem um artigo que nós publicamos hoje no Veritas, bem interessante, que fala sobre isso. Isso, eu ia falar sobre isso agora. Quando você ia terminar, você ia dizer que. Então fale aí, complete aí, Não, vamos mas lá, é isso vamos pro mesmo, está bate-papo. lá, né, no Veritas, esse excelente artigo. Eu acho que é importante as pessoas também visitarem. O professor Carlos Nabeto está escrevendo, está traduzindo artigos maravilhosos aí. Eu acho que é importante as pessoas voltarem a consultar esse apostolado, esse site que tanto bem fez a Santa Igreja. E está sendo retomado. Todos os dias praticamente tem novos artigos, está sempre atualizado. Então aqueles que estão nos ouvindo, estão nos vendo, que possam lá acessar o nosso site, porque vai ter uma grande riqueza de informações acerca da nossa fé. E aí eu queria, professor, destacar uma coisa interessante. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Ele diz assim que Cristo não chegou e disse: olha, agora vamos fazer o seguinte, vou lhe dar uns livros. Essa aqui é a Bíblia, né? Então vocês podem agora, por todo mundo, ir pregar o que está nela. O sinal é sentai e escrevei. E viagem e começa a distribuir a Bíblia, né? E de escrever Bíblias, né? Pois é, ele E disse, de ide e distribuir pregai, Bíblias. ide e pregai, né? Ele disse, ide e escrevei, né? Na verdade, as epístolas, os evangelhos foram uma necessidade, porque os discípulos, os próprios apóstolos, foram escrevendo aquilo que demandava a necessidade da igreja. Mas isso depois de quantos anos? 30 anos, 50 anos após a morte do nosso Senhor. E a igreja até então era edificada através do que, professor? Só podia ser da tradição oral. Claro. Não é? E Das nunca testemunhas tiveram a oculares que estavam ali pretensão, falando acerca dos ensinos do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é? e nunca tiveram a pretensão de deixar tudo por escrito. Pois é, nem Jesus Cristo deixou. O próprio João fala, né, Ah, no seu evangelho, que se fosse escrever tudo que Jesus fez, tudo que Jesus disse, rapaz, estamos lascados. Pois é, estava no finalzinho ele diz, né? Não caberia Não é no que mundo, ele, né? A ele quantidade fala de isso. livros, né? Exatamente. Exatamente. Né? Então, só voltando, esse ponto é um ponto bastante interessante, da suficiência material e suficiência formal, porque aqui a gente vai já mostrar o erro da Sagrada Escritura, facilmente. Suficiência material, você tem lá uma coluna de tijolos, certo? Aqueles tijolos tu pode fazer uma casa, tu pode fazer um castelo, pode fazer um shopping, pode fazer qualquer coisa. Né? Quer dizer, então materialmente a coisa está completa. Agora, aquela montanha de tijolos, ela é o quê? Ela é um casebre, ela é um castelo ou ela é um shopping? Quem é que vai dizer isso? Aí você precisa que alguém autorizado diga, né? Então, quer dizer, a Sagrada Escritura, ela não tem a suficiência formal. Tanto é verdade isso que as seitas fizeram o quê? Elas tiveram que... Por que existem várias doutrinas diferentes e divergentes dentro do protestantismo? Porque eles tiveram que formalizar, né? Eles tiveram que criar tradições próprias para dar uma suficiência formal, que não existe. Né? Então, somente a Bíblia é uma grande mentira, porque, por exemplo, você vai... Existe uma tradição luterana, existe. Existe uma tradição calvinista, certo? Existe uma tradição wesleyana, existe. Existe uma tradição Ellen Whiteana, existe. Então você vai dizer para mim que é só a Bíblia? Mentira, não existe. Né? Então dentro dessas, só citei alguns casos aqui, mas sempre dentro dessas denominações, a Sagrada Escritura ela é sempre interpretada, entendida e querida e pregada, né, dentro de uma tradição do fundador, né? Porque ela não porque não existe suficiência formal na Escritura. Ela existe a suficiência material, mas ela não é suficiente, ela não é formalmente suficiente, né? Então, como é que nós chegamos à verdade? Através do magistério, porque só o magistério é que dá essa suficiência formal, que não Isso. está na Escritura, porque a Escritura não a tem. Eita, menino, agora deu um soco bem na boca do cabo, hein? Rapaz, Quebrou algum dente, hein? se eu fosse protestante, não quereria casa de culto, nem suportaria pastores. Munido da minha cara Bíblia, fechar-me-ia no quarto e pôr-me-ia a ler os passos que mais me agradassem.
Isso sim seria seguir os conselhos do papai Lutero, que diz: todo cristão é para si mesmo a igreja nas coisas relativas à fé. Rapaz, essa é a ironia dele. E outra coisa maravilhosa que eu achei aqui, ele disse: uma contração mais flagrante ainda se apresenta se cada qual é inspirado pelo Espírito Santo, né? Segundo ele, porque a gente sabe que os reformadores disseram isso. Como é que o protestantismo está dividido em centenas, até milhares de seitas que professam doutrinas contrárias e fazem guerra mutuamente, né? Quer dizer, Jesus disse que naquele momento que ele estava expelindo os demônios e os fariseus chegaram, ele está expelindo pelo espírito de Beelzebul. Ele disse: rapaz, se é pelo espírito de Beelzebul que eu estou expelindo, então a casa dividida não pode subsistir, né? Quer dizer, então veja a incoerência, porque não existe um protestantismo, existe vários protestantismos. E essa casa, a cada dia, ela foi criada sobre a areia e ela está aí, ó. O vento está batendo e ela está sendo destruída. E cada dia alguém, é aquele que um amigo meu, uma pessoa, não recordo agora, disse, eu acho que foi o conselho contou. Enfim, eu ouvi esse negócio que diz assim: quando alguém chega para você, e eu brinco com algumas pessoas, inclusive assim também. Rapaz, como é o nome da placa da sua igreja? Porque está escrito lá na placa, né? Lá na placa, por quê? Né? Quer dizer, é isso, né? Cada um tem sua própria placa, né? Cada um cria sua placa. Até na garagem da sua casa, onde você quiser, você cria uma placa lá e bota o nome que você quiser. Não é? E tem a sua tradição e tem o seu magistério. Pois é. Que não é a tradição de Deus, que não é o magistério de Deus. Pois é. É simples assim, né? Eles sempre complementam alguma coisa da Bíblia, né? Sim. E não concordam nas coisas mais simples, né? Como, por exemplo, a eficácia do batismo. O batismo regenera ou não regenera? Pois é. É uma mera instituição pública, para confissão pública ou não? É sacramento ou não é? Quer dizer, é um absurdo. Pois é, para alguns você sabe que para alguns não é apenas como se diz, é uma ordenança, né? Para os batismos vai falar de ordenança. Já para os presbiterianos, para os anglicanos, para os luteranos vai tratar o batismo como sacramento. Não é? Quer dizer, e por aí vai. E a forma do batismo qual é? É por aspersão, é por imersão, é por efusão? Como é que se dá isso? Até a forma eles não conseguem ainda também se entenderem. Não é? Batiza criança, não batiza criança. É como o Padre Júlio diz, né, rapaz? É seguindo Lutero mesmo, seguindo o papai deles lá. Né? E eles aqui protestando, se dividindo. E nesse livro aqui, pelo menos na página deles, no protestantismo, tudo é contradição. Vós sois divididos, né? Sois divididos contra vós mesmos, não é? Agora, todavia, o Padre Júlio vai dizer: a verdade é indivisível. Então, se está havendo divisão, significa o quê? Está havendo muita mentira, muito engano, não é? E aí, não sei se o professor tem mais alguma coisa aqui no capítulo 5, tem muita coisa aqui para ser tratada, mas talvez não é esse o objetivo, a gente destacar alguns pontos, né, para incentivar as pessoas a lerem, a terem um livro. Eu acho que já está de bom tamanho. Sim. E o capítulo 6, a gente pode pular, certo. Porque aqui ele só vai tratar daquele folheto, né, que recebeu e tal. Sim, do desafio, né, que foi feito a ele. Exato. Pessoal, essa obra realmente é uma obra fantástica, tá? A gente está dando esse bate-papo aqui para que vocês conheçam um pouquinho, saibam um pouquinho dessa obra, mas ela tem muito mais coisa do que nós estamos falando aqui, nós estamos dando só algumas pinceladas, e a gente vai continuar no capítulo, não hoje, né? Mas a gente vai encerrar por aqui e nós vamos continuar no capítulo 7, tá? Sim, Ranieri, se você quiser dar uma encerrada aí, falar alguma coisa para os nossos amigos, para a gente encerrar. Não, assim, eu queria muito assim que esse trabalho nosso, eu ficaria muito feliz se as pessoas pudessem realmente, qual é o nosso maior desejo? É que as pessoas tenham conhecimento e sejam incomodadas. Se isso lhe incomoda, que bom, porque você está incomodado, né? Então pegue o livro do Padre Júlio Maria, né? Ou se você não tem condição de comprar o livro do Padre Júlio Maria, anote algumas informações que você está recebendo e vá pesquisar, não é? Vá atrás da verdade, não se canse, não é? Aquele versículo que é muito famoso hoje, né? Que é dito pelo o presidente, o atual presidente da República,
o presidente Conhecereis Bolsonaro. a verdade, Conhecereis, está lá em João 8,32, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Né? Busca. Outro dia eu estava vendo um vídeo de uma mocinha evangélica, estava eu e minha esposa, né? A minha querida, amada esposa Consuelo, e a gente assiste muito vídeos juntos, a gente gosta muito de ler juntos, de assistir vídeos juntos. Eu estava vendo uma mocinha, ela estava falando sobre um livro do padre Júlio, eu acho que é aquele Lutero, Protestantismo, Diabo, né? E ela falou assim que ela estava bem incomodada, ela estava refletindo ainda acerca de alguns detalhes, algumas informações que até então ela não sabia. Não é que ela estava dizendo que estava concordando com a Igreja Católica, nem que estava se convertendo ao catolicismo, alguma coisa nesse sentido, mas que ela estava incomodada. Por quê? Porque ela começou a ler um livro, ela foi fazer comentários sobre esse livro e ela, naquele momento, ela demonstrou que realmente estava inquieta com as informações que estavam ali contidas, né? Que ela carecia, inclusive, de um aprofundamento melhor para saber se aquilo ali realmente procedia. Que bom, né? Quer dizer, é isso que é a nossa intenção. A verdade, ela atrai, né, Ranieri? Pois Então, é. quando as pessoas sinceras têm contato com a verdade, o que elas fazem? Elas aderem à verdade. Isso. É claro que existe uma série de muros, né, que precisam ser derrubados nesse processo, né, que é um trabalho de Deus. Isso. Certo? A gente, quer dizer, nós somos débeis instrumentos. Isso. Aqui, né? Eu espero que você que está nos assistindo, né, seja você católico ou protestante, leia esse livro. Esse livro vai edificar a sua vida, vai lhe trazer informações preciosas, informações que a Globo não mostra, tá? Informações que a Globo não mostra. Não é fake news, né? Não. E não é fake news, Pois né, é. Ranieri? Exatamente. Querido Ranieri, muito Ok, obrigado meu amigo. por esse bate-papo, que nós vamos continuar aí com a graça de Deus, Amém. tá bom? Tá bom, querido? E Um abraço. é isso, pessoal. Um abraço a todos, obrigado pela atenção.